Fase 15. Item 15.1. Andamento. Andamento é a indicação de velocidade que é colocada no início da peça musical. Em muitas peças, essa indicação de velocidade é feita com a utilização de expressões em italiano, como allegro, andante, presto, adagio, que indicam a vontade do compositor que a peça seja executada numa velocidade mais rápida ou mais lenta. Outra forma de indicar a velocidade é utilizando marcações de velocidade do metrônomo, colocadas também no início da partitura. Nos nossos hinos, existem marcações de velocidade mínima e máxima, que determinam a velocidade em que um hino deva ser entoado, sendo recomendado que a velocidade fique na média entre as velocidades mínima e máxima indicadas. Por exemplo, veja o hino 2, que tem indicação de velocidade de 60 a 80. Isso quer dizer que o hino pode ser executado em qualquer velocidade entre a mínima de 60 e a máxima de 80. Porém, a recomendação é que a velocidade fique na média, que neste hino é 69. Veja que a velocidade média é 69 e não 70. Para saber o motivo dessa diferença, assista o vídeo da fase 3, item 3.5 sobre o metrônomo. Um ponto importante. Independente da velocidade, o intérprete deve manter o valor integral de todas as figuras. Em algumas situações, por exemplo, em hinos lentos, se verifica que o intérprete reduz o valor das figuras longas. E em outras situações, com hinos mais rápidos, se verifica que algumas vezes o intérprete aumenta o valor das figuras longas. Isso não deve acontecer. Veja, por exemplo, as notas longas do hino 414, sendo executado na velocidade mínima de 54 semínimas por minuto. Note especialmente a execução das semibreves e a entrada na nota seguinte a elas. Percebeu que, apesar de ser um hino bastante lento, normalmente executado nessa velocidade na Santa Ceia, deve-se respeitar o tempo integral da semibreve, sem entrar de forma antecipada na nota seguinte? Da mesma forma, em hinos mais rápidos, não se deve esticar as notas longas, mas sim elas devem ser executadas de forma precisa e sem prolongamento, entrando na nota seguinte precisamente na métrica correta. Veja, por exemplo, o hino 205, na velocidade máxima de 56 semínimas pontuadas por minuto, que equivale a 168 colcheias por minuto. Note as notas longas com ligadura,
que não devem ser esticadas. Em especial, note a entrada nas notas seguintes a essas notas longas. Da mesma forma, na meia hora, em que há a execução numa velocidade mais lenta do que a velocidade mínima, a organista deve executar o hino respeitando a proporção entre os valores de todas as figuras. Ouça, por exemplo, a execução do hino em velocidade de meia hora. E qual velocidade escolher? Qual a velocidade correta para se tocar o hino no culto, já que existe uma variação de velocidades indicadas? Isso normalmente é ensinado pelo encarregado de orquestra nos ensaios locais. Isso envolve muitas vezes o tamanho da igreja. Por exemplo, um hino tocado numa salinha com 50 irmãos é normalmente executado numa velocidade mais rápida do que numa igreja com 1.500 irmãos. Existe também diferença entre o tipo do santo serviço, por exemplo, um hino tocado numa reunião da mocidade e o mesmo hino tocado numa santa ceia. Há também diferenças dentro do mesmo culto. Por exemplo, um hino executado no início do culto e o mesmo hino executado após a palavra. Por esse motivo, durante o culto, o intérprete deve ficar atento ao andamento, ao sentimento da irmandade, ao conjunto musical, pois pode haver uma variação de andamento. Essa atenção é essencial para que o músico não soe num andamento diferente do conjunto musical, tentando, por exemplo, estabelecer um andamento de sua preferência. Isso é especialmente importante quando o músico está visitando outras igrejas que não a sua comum congregação, e não deve tocar na velocidade em que estava acostumado a tocar na sua comum, mas sim deve ficar atento aos demais músicos para se adequar à velocidade daquela orquestra, auxiliando o canto daquela irmandade. E por fim, uma das melhores formas de iniciar o hino numa velocidade correta é ficar atento ao andamento feito pela organista na introdução do hino,
feita dentro dos limites das velocidades mínima e máxima. O músico deve acompanhar a introdução marcando a pulsação da velocidade, que é a base da velocidade a ser desenvolvida pela orquestra, e iniciar a execução do hino respeitando essa mesma pulsação.